Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou apresentar o algoritmo K vizinhos mais próximos para problemas de classificação. Então, é um algoritmo que é utilizado para essa finalidade, apesar de ser também possível utilizar para problemas de regressão. Aqui a gente vai focar no primeiro caso. Tá? Então, aqui a ideia é apresentar o que é esse algoritmo, vamos mostrar ali um exemplo didático e lá no final vamos apresentar ali um exemplo prático, como codificar isso, né, com dados reais para um problema de classificação econômica, tá? Então, vamos começar aqui entendendo o que é esse algoritmo K vizinhos mais próximos, que daqui em diante eu vou chamar de KNN, que é a sigla do inglês, tá? Então, a intuição por trás desse algoritmo, né, é basicamente aquela frase, né, que você provavelmente já ouviu em algum momento, que é: me mostre seus amigos, que eu te direi quem é. Então, essa frase ela retrata justamente como que esse algoritmo ele funciona. Aí note que eu estou falando a palavra algoritmo, não é um modelo, tá? Então, é justamente isso. É basicamente um algoritmo que vai explicando de maneira bem simples, tá? Não é exatamente isso. Ele vai encontrar um padrão dado determinadas variáveis, né? Então, um grupo de amigos, certo? Vai encontrar um padrão nesse grupo de amigos e, com base nessas informações, ele vai classificar uma pessoa, vai dizer quem que ela é, tá? Então, explicando de maneira bem simplória, com essa frase intuitiva, seria essa a ideia por trás do algoritmo, tá? Então, vamos tentar entender isso mais em detalhes. Então, primeiro ponto, ele é um algoritmo, não é um modelo. Ele vai ser utilizado para classificar, seja aí uma variável binária, uma variável com múltiplas classes, etc. Tá? E também dá para usar, a gente não vai abordar aqui, em problemas de regressão, certo? Então, como que ele funciona? Ele vai basicamente atribuir uma classe para uma determinada observação de uma variável, né, que você está tentando classificar, usando informações, né? Ele vai basicamente calcular, né, uma distância entre essa observação que você quer classificar com as observações de treino, né, a amostra de treino que você vai colocar no modelo. Então vai ser um algoritmo baseado em distância, né? Pode ser uma distância euclidiana, uma distância de Manhattan, etc. Tem múltiplas formas de você calcular a distância ou similaridade. Então, um algoritmo baseado em distância, ele calcula essa distância entre o que você quer classificar, a observação que você quer prever, né? E as observações de treino, tá? Então, um algoritmo que vai funcionar com base na menor distância, ou seja, a menor distância vai ser justamente o vizinho mais próximo. Essa é a ideia aí do nome do modelo, certo? E aí o K ele vai representar quantos vizinhos mais próximos que você vai considerar no momento de classificar essa observação. Então você pode considerar um vizinho mais próximo, uma observação mais próxima. Você pode observar 5, você pode considerar 5 observações mais próximas, certo? E aí dentro dessas 5 observações mais próximas, você vai ver ali qual que é a classificação mais frequente, né? E essa vai ser a classificação final do modelo, tá? Se tiver muito abstrato, não se preocupe que a gente vai entender aí com um exemplo numérico para ficar mais interessante e prático de entender, tá? Então, em resumo, é isso. E aí a distância, né, como eu falei, você vai poder calcular, né, a depender do contexto, né, dos dados, etc. Você vai poder calcular de várias formas, né? A distância euclidiana para variáveis que são aí numéricas, a distância de Manhattan, vai ter ali a opção de calcular pelo índice de Jaccard e várias outras possibilidades, tá? Então, vamos entender agora como que funciona o algoritmo em termos mais formais. Eu coloquei aqui um pseudocódigo que retrata como que o algoritmo funciona, tá? Então, para quem não sabe, pseudocódigo é basicamente uma representação aí na língua, né, formal, né, sem ser por linguagem de programação. Então, por exemplo, aqui no português, de como que você implementa, né,
esse algoritmo, tá? Então você escreve esse pseudocódigo, né? E aí com base nele você consegue implementar esse algoritmo em qualquer linguagem, X, Y, Z, o que você quiser, tá? Então o algoritmo vai funcionar da seguinte forma, o algoritmo K vizinhos mais próximos, né? Ele vai ter como entrada um conjunto de dados de treino, que eu estou chamando aqui de F. E esse conjunto de dados de treino vai ser basicamente pontos de dados de uma variável x e uma variável y. Então, x1 com y1, x2 com y2, xn com yn. O x vai ser um atributo da sua observação, né? Então, por exemplo, se você quer classificar ali sim, uma tribo lá em uma determinada localidade, certo? Um agrupamento, um povoado. Você quer agrupar as pessoas ali, classificar as pessoas ali dessa localidade entre sexo masculino e feminino, certo? Problema de classificação binária. Então, o atributo seria, você poderia ter essas informações, por exemplo, a altura do indivíduo, o tamanho da mão, etc., né? Que são atributos, né, que se você for olhar na biologia, né, eles vão ser relevantes para você classificar entre sexo masculino e feminino. Geralmente vai ser relevante essas informações, certo? Então é um atributo de uma observação, certo? Essa variável x. E a variável y, né, vai ser a classificação em si. Então se a pessoa é do sexo masculino ou se ela é do sexo feminino, por exemplo, tá? Então x e y. Além disso, desse conjunto de dados de treino F, você vai ter que dar uma entrada nesse algoritmo, que é o valor K de vizinhos mais próximos. Então é algo que você tem que definir, tá? Não é uma coisa que é estimada automaticamente, etc. Tá? Você tem que definir, você tem que escolher um valor de K, tá? Pode ser 1, 2, 3, etc. Né? Quantos vizinhos mais próximos você quiser, né? Restrito ao número aí de dados que você tem, tá? Uma outra coisa que você tem que dar entrada no algoritmo é a métrica de distância, né? Então, a distância, você vai calcular a distância entre x e y, né? E aí você tem que definir qual que é a métrica de distância, né? Então, a distância euclidiana, de Manhattan, etc. Aqui a gente vai exemplificar, vamos focar na distância euclidiana, que acredito eu que é a mais comum e a mais conhecida pela maioria das pessoas. E por fim, a observação, né, que você quer classificar. Então, um conjunto de dados de teste, X maiúsculo, que você quer classificar. Então, você tem, por exemplo, conjunto de dados de treino, o tamanho da mão dos indivíduos de um povoado e também tem ali a altura desses indivíduos, certo? Aí chegou um novo indivíduo nesse povoado, um indivíduo X maiúsculo. Você tem ali, você não sabe, você não viu essa pessoa ainda, não sabe qual que é o sexo dela. E aí você só tem as informações do tamanho da mão e da altura do indivíduo. Você vai utilizar essas informações para classificar se é do sexo masculino ou feminino. Então esse aí é o conjunto de dados de teste, tá? O que o algoritmo vai te entregar? Vai te entregar a classificação, né, desse indivíduo X maiúsculo, tá? Então essa é a saída aí do algoritmo. E aí entrando no algoritmo propriamente dito, né, então ele vai funcionar basicamente da seguinte forma. Para cada amostra de treino, cada ponto de dados xi com yi pertencente ao conjunto de dados de treino f, que é esse conjunto que a gente define aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a distância entre os dados do indivíduo x maiúsculo, né, da nova observação que a gente quer classificar, com a cada, né, ponto ali de dado xi. Então a gente tem aqui o tamanho da mão e a altura do indivíduo que a gente quer classificar, e a gente vai calcular essa distância com cada tamanho de mão e altura dos indivíduos da amostra de treino, tá?
Então a gente vai ter várias distâncias, né, euclidianas, no caso aqui que a gente vai tomar como exemplo, que a gente vai calcular aqui. Então a gente vai calcular essas distâncias para cada ponto de dados, certo? Depois que a gente fizer esse cálculo, né, bem tranquilo, a gente vai ter ali um conjunto de dados que eu estou chamando aqui de N, certo? Que vai ser aí uma amostra, um subset, né, do conjunto de dados F, certo? E aí, a partir disso, né, você pode ter como uma lista de distâncias que a gente calculou aqui, tá? Então a gente vai ter uma lista de distâncias ali calculadas. A gente vai ordenar essas distâncias, né, de menor para maior distância, né? E assim, né, a gente vai selecionar ali as k distâncias que a gente definiu, né, nesse valor aqui, k de vizinhos mais próximos, tá? Então dessa lista a gente pega as k distâncias menores que a gente calculou, tá? Então se o seu k é igual a 5, você pega ali as 5 menores distâncias calculadas, certo? E aí dessas 5 menores distâncias calculadas, a classe que for mais frequente nessa lista que eu estou chamando de N, essa classe é a classificação para a observação X, certo? E assim a gente finaliza o algoritmo. Então perceba que é bem tranquilo aí o algoritmo. Agora vamos para um exemplo numérico para ficar mais prático de entender. Então imagina que você está num jantar às cegas. Você está provando ali pratos, ingredientes, etc. Sem visualizar eles, sem ver eles, tá? Então a proposta aqui é você descobrir qual que é o prato aí que você está ingerindo, certo? Então a gente vai fazer isso, né, com base na distância euclidiana. Então você tem ali vários ingredientes, bacon, banana, feijão, etc. E eu tenho aqui algumas informações desses ingredientes, tá? Então a doçura e a crocância de cada ingrediente, certo? E aqui eu também tenho nesses dados, esse daqui é o conjunto de dados de treino, né? Eu tenho a classificação deles, qual que é o tipo desse ingrediente, né? Se é uma proteína, banana vai ser uma fruta, cenoura vai ser um vegetal, e assim por diante, tá? Então, isso daqui são os dados de treino, né? A gente vai calcular a distância euclidiana, que vai ser dada por essa fórmula, pegando ali uma nova observação, por exemplo, um tomate, né? Não está nesse conjunto de dados de treino, quero classificar um tomate. Eu sei ali quanto que é a doçura e a crocância de um tomate, e eu vou calcular a distância euclidiana, né? Entre o tomate, o PI, menos cada um dessas informações, desses conjuntos de dados de treino, tá? Então, o QI. Então, vai ser uma soma, né, dessa distância aqui euclidiana ao quadrado. Cada elemento aqui ao quadrado e tira a raiz. Então, bem tranquilo. Então, supondo aí que esse tomate que você quer classificar tem doçura igual a 6, crocância igual a 4, fazendo o cálculo ali, a gente chega nesses valores aqui. Então, a doçura igual a 6 menos do tomate, né? Menos 1 da doçura do bacon ao quadrado, mais a crocância do tomate menos a crocância igual a 4 do bacon ao quadrado, tirando a raiz, vai dar igual a 5. Replicando isso daqui para todos os outros dados, vai ter estes valores aí, certo? Então, como dá para ver, é bem tranquilo mesmo o algoritmo, é basicamente matemática básica, tá? E aí, a ideia do algoritmo, né, é depois que você fez esses cálculos de distância aí, entre a observação que você quer classificar com os dados de treino, né, você ordena essa tabela, né, da menor distância para a maior distância, certo? E seleciona K vizinhos mais próximos, né,
para fazer a classificação. Então, se por exemplo, se eu for usar k igual a 1, aqui dá para ver que a menor distância, né, seria 1.4. Então, a menor distância aqui de todos os cálculos é 1.4. Usando k igual a 1, então o vizinho mais próximo do tomate seria a laranja, certo? Então, por consequência, a classificação para o tomate seria fruta, certo? Então, a gente pega a classe mais frequente, né, dos K vizinhos mais próximos. Como o meu K é igual a 1, então automaticamente o tomate vai ser vai ser classificado como fruta. Vamos fazer outro exemplo. K igual a 2. Então, eu pego os dois vizinhos mais próximos do tomate. Então, a laranja e seria a uva. Então, 1.4, 2.2 são as duas menores, os K igual a 2 menores distâncias, os vizinhos mais próximos do tomate. Aí, qual que seria a classificação do tomate? A classe mais frequente entre esses K vizinhos mais próximos. Então, a fruta e fruta. Então, o tomate vai ser igual a fruta. K igual a 3. Então, vai ser laranja, uva e nozes. Então, K igual a 3, a gente vai ter aqui agora fruta, proteína e fruta. Então, eu pego a classe mais frequente, nesse caso aqui vai ser fruta, e classifico o tomate como fruta, certo? E assim sucessivamente. Essa é a ideia aí do algoritmo. É bem simples, desse jeito mesmo, tá? Então, eu coloquei isso aqui. Aí, de repente, vai surgir uma dúvida, né? Como que eu escolho o valor de K, né? Não tem uma regra, tá? Tem uma sugestão, que é você calcular ali a raiz quadrada do número de observações que você tem na amostra de treino. Então, por exemplo, se aqui tem 10 observações, calcula a raiz quadrada de 10 e o valor inteiro dessa raiz quadrada vai ser o valor de K que você vai utilizar, certo? Essa é uma sugestão, não é uma regra, tá? Vai depender aí do contexto, às vezes pode fazer sentido usar um K alto, um K baixo, etc, tá? Mas essa é uma sugestão. Então, entendido o algoritmo, agora vamos para um exemplo prático usando linguagem de programação. Vamos fazer ali um exemplo com classificação de países, né? Classificação econômica. Bom, então agora vamos para um exemplo prático do algoritmo K vizinhos mais próximos para um problema de classificação aplicado a dados econômicos. O objetivo aqui do exercício vai ser classificar as economias do mundo em economias avançadas, emergentes ou de baixa renda. Esse é o objetivo, tá? Vou passar mais direto aqui nessas etapas de coletar, tratar dados e tudo mais, tá? Porque é um problema aí que eu já explorei em outras oportunidades e está detalhado aqui no texto para quem quiser saber mais detalhes. Então, qual que é o problema, de onde vêm os dados, quais são os pré-processamentos e tudo mais. Já abordei isso em outra oportunidade e está detalhado aqui no texto, certo? É só conferir. Então, vamos mais direto ao ponto, ao algoritmo em si. Aqui eu vou carregar as bibliotecas que eu vou precisar no código, vou carregar os dados, então vai ter ali a classificação das economias e o PIB de cada economia. Vou aplicar os pré-processamentos que eu achei necessário. Está aí uma visualização de dados bem básica. Então, a gente tem esse tanto aí de países emergentes, de baixa renda e economias avançadas. E aqui o PIB correspondente. Aí eu vou separar as amostras, 70% para treino, o restante para teste. Vou aplicar ali um pré-processamento de tirar esses outliers, usando a regra do intervalo interquartil. E aí a gente chega no ponto foco aqui do vídeo, né, que é o algoritmo em si. Então, o algoritmo K vizinhos mais próximos, ele vai poder ser aplicado aqui no R com essa função KNN da biblioteca class, certo? Tem outras possibilidades, essa daqui é uma delas, tá? Então, você passa ali o conjunto de dados de treino. Então, eu estou usando aqui o PIB, certo? Para fazer essa classificação das economias. O conjunto de dados de teste,
Então, quais as amostras que você quer classificar, certo? Então, os dados que o modelo ele vai classificar são esses daí. As classificações de treino, então, se é economia emergente, baixa renda, avançada, né, tem que estar como um vetor do tipo factor aqui no R, certo? E o valor de K, quantos vizinhos mais próximos você quer definir. Então, eu estou usando aqui a regrinha da raiz quadrada do tanto de observações que tem na amostra de treino. Então, aqui é igual a 10. Então, executando esse comando, a gente tem aqui as classificações. Então, classificou aí esses PIBs aqui nessas classificações aqui. Baixa renda, emergente, avançado, etc. Certo? Aí, bem simples, né? Fazer tudo isso aí. E agora, por fim, você pode calcular ali métricas de acurácia, né? Como a tabela de confusão, que eu já também expliquei em outras oportunidades, para obter aqui os erros, né, e acertos do modelo, tá? Então aqui ele acertou 28 observações, deu aqui uma acurácia de 57%. Não é um valor muito bom, mas também não é, terrível, né? Então é um modelo aí que performa relativamente bem. Aqui para esses dados ele não performa muito bem, certo? Dá para melhorar aí essas métricas, tá? A gente está usando só uma variável, né? Somente o PIB, né? Para fazer essa classificação, você poderia estar usando mais variáveis, por exemplo, tá? Certo? Então esse aí é o código para você, bem simples, né? Envolve somente um comando para você fazer essa classificação. Além, né, dos códigos aqui que é coleta e tratamento de dados, né? Que é a parte mais extensiva, né? Que vai variar de dado para dado, de contexto para contexto, tá? Esse daqui é só um exemplo. Certo? Então espero que tenha ficado tudo claro. Se tiver alguma dúvida, dê uma olhada aí nos outros materiais onde eu abordo esse problema aqui de classificação econômica, né? Para saber mais detalhes, dê uma olhada aqui no texto para saber mais detalhes de coleta de dados, processamento, etc. Que aqui eu passei mais direto, foquei mais nessa parte aqui, certo? E se ficar alguma dúvida, é só mandar no suporte da análise macro. Bom, agora vamos para um exemplo prático do algoritmo K vizinhos mais próximos para classificação com dados econômicos. Então aqui a ideia, o objetivo é classificar as economias do mundo em economias avançadas, emergentes ou de baixa renda. Esse é o objetivo, é o exemplo que eu vou utilizar aqui para esse algoritmo, tá? E eu vou passar mais direto ao ponto aqui na parte dos dados, do problema, dos tratamentos envolvidos e tudo mais, porque é um exemplo que eu já abordei em outra oportunidade, tá? Então dê uma olhada aí nos materiais anteriores, dê uma olhada aqui nesse texto que eu vou deixar disponível no material, onde eu detalho aqui de onde vêm os dados, os processamentos envolvidos e tudo mais, tá? Que você precisa saber sobre o exercício, tá? Vamos focar direto na parte ali do código para colocar esse algoritmo em prática. Então aqui eu vou importar as bibliotecas que precisa aí no código. Então pandas no Py para tratar dados, dbnomics para coletar dados, plot9 para visualizar e o sklearn para a gente fazer aí a aplicação do modelo. Então aqui deu um problema, eu preciso instalar uma biblioteca, ó. Instalar bibliotecas. Aí quando dá problema é só ler a mensagem, tá? Ela vai estar te falando o que você precisa fazer. Então você instala a biblioteca e continua o código. Instalou, agora a gente importa as bibliotecas. Agora tudo certo. E começamos aqui o exercício. Então eu vou carregar os dados. Como eu falei, eu vou passar mais direto ao ponto aqui. Já abordei esses procedimentos em outras oportunidades. É só dar uma olhada aí nos materiais, tá? Então tá aí os dados das classificações das economias e os dados do PIB, tá? São os dois dados que eu estou utilizando aqui no exercício. Então, y igual a 3 são economias de baixa renda, y igual a 2
é emergente, y igual a 1 é economia avançada, tá? E aqui está o PIB correspondente a essas economias. Aí tem os outliers, né? Então a gente vai fazer mais um pré-processamento, tirar esses outliers, né? Depois de separar as amostras. Então eu separo amostras aqui, 70% para treino, restante para teste, tiro os outliers, certo? E chego aqui na parte principal que eu quero focar aqui. Então estou utilizando aqui para aplicar esse algoritmo de K vizinhos mais próximos, estou usando aqui a biblioteca scalar. Então ela vai ter essa classe aqui, K neighbors classifier, certo? Você vai passar ali nesse parâmetro n neighbors o número, né, de K que você quer definir. Então estou utilizando aqui a regrinha da raiz quadrada do tanto de amostras que você tem nos dados de treino, tá? Tem que ser um valor inteiro. Então, vamos rodar tudo isso daqui. Ctrl Shift K. Aí deu um problema. Expressão tem valores aí proibidos, tá? Então, provavelmente alguma questão aqui do filtro, ó. Deve ser alguma dependência do Pandas que está com problema, tá? Então eu vou ter que instalar uma outra dependência aí do Pandas para fazer a função funcionar no meu ambiente de desenvolvimento local, né, funcionável. Aqui no Google Colab não está funcionando, isso é um problema comum, né? Versões de bibliotecas diferentes para de funcionar o código. Então eu vou dar uma pausa aqui e ver qual que é a versão que eu preciso instalar dessa dependência do Pandas. Eu acho que é esse o problema e já retorno. Bom, retornando aqui, agora deu certo, ó, consegui executar o código. E o que eu fiz, né, para resolver ali o probleminha? Instalei o Pandas 203 e num EXPR 286, tá? Então, para fazer isso, você vem aqui, ó, tempo de execução, dissociar, eliminar tempo de execução, para reiniciar o computadorzinho lá do Google. Roda aqui a célula, roda aqui a célula, a outra célula, a outra célula, e chegamos aqui onde a gente tinha parado, né? E aí eu rodei tudo isso daqui, de novo, tá? Então esse foi o procedimento. Então a questão de versão de biblioteca sempre dá problema, tá? Então é questão de você ler a mensagem e tentar resolver. Foi isso que eu fiz. Então rodei aqui, ó, tá dados de teste. Então os dados que eu quero classificar. Esses PIBs aí, tá? E os dados de treino. Tá aí os dados que o o algoritmo vai enxergar, tá? Aí eu vou definir aqui o meu classificador, K vizinhos mais próximos. Então o algoritmo aí, ó, é essa classe aí do scalar, certo? Com K igual a 10. E aí para essa classe aí desse algoritmo, eu vou fazer o fit, né? Na sintaxe aqui da scalar é um fit, né? Um ajuste, mas entenda, né, que não é um ajuste de um modelo, tá? Na verdade é um algoritmo, tá? Que a gente vai usar para classificar aquelas observações de PIB ali da amostra de teste. Então para esse fit eu passo no argumento x maiúsculo os dados de treino referente ao PIB, certo? Aí tem que ser nessa estrutura de dados aqui, que é um pandas, né? Um data frame pandas, tá? E no y minúsculo eu passo aqui um array, tem que ser desse jeito aqui, para funcionar, com os valores das classificações de treino, tá? Então aqui eu estou como se fosse estimando o modelo, entre aspas, tá? Não é exatamente isso. E aí ele vai fazer essa estimativa, né? Com essa estimativa entre aspas, a gente pode gerar previsões, a gente pode gerar classificações para dados que o modelo não enxergou ainda. Então eu chamo o algoritmo.método predict para fazer isso. E aí eu passo um data frame pandas, né?
com os dados não observados, os dados do PIB que eu quero classificar entre economia emergente, avançada, etc. Então esses daqui são os dados que eu quero classificar, esses dados aí do PIB, tá? Eu vou salvar nesse objeto classificação teste. E aí a gente chega nesse, acho que é um array com as classificações. Então 2 acho que é emergente, 3 é baixa renda e 1 é avançado, salvo engano. E aí dessa forma bem simples, ó, com 2 métodos, né, a partir de uma classe, a gente já tem aí as classificações prontas para você, tá? E agora é só questão de avaliar o modelo, né, girar ali métricas de acurácia, né? Então a matriz de confusão, a métrica ali é propriamente de acurácia, né? Que eu já abordei em outras oportunidades, você pode girar com esses comandos aí, tá? Então aqui o o algoritmo acertou 27, fez 27 classificações corretas, tá? De um total aí deve ser algo próximo aí a 50, algo nesse sentido. E teve uma acurácia aí de 51%, certo? Então, pela simplicidade do modelo, né, não está nem muito bom, nem muito ruim, né? Essa acurácia aí. Poderia, obviamente, melhorar, principalmente, acredito eu, se você incrementasse mais informações, né, para classificar as economias, não usando apenas o PIB, usando outras variáveis, provavelmente aumentaria essa acurácia, então fica como exercício você fazer isso, certo? Mas está aqui demonstrado, né, como que é o procedimento de utilizar esse algoritmo K vizinhos mais próximos para classificação com esse exemplo aí em Python, certo? Se ficar alguma dúvida sobre os dados para processamento, dê uma olhada aqui no material, e também, se precisar, mande lá no suporte da análise macro.